No Antigo Testamento, o sacrifício do cordeiro, que é realizado, poderia também ser interpretado como o sacrifício de Jesus por nós? O sacrifício do cordeiro pode ser conectado com Jesus. A gente poderia trazer uma outra interpretação para isso. Na verdade, existe dentro da teologia clássica cristã, muito apoiada pelo pensamento de Paulo de Tarso, essa conexão do cordeiro pascal como sendo Jesus. É Paulo que conecta e diz: olha, ele morreu na Páscoa. E na Páscoa a gente mata o cordeiro. Então ele é o cordeiro pascal. Jesus morreu, porque na Páscoa os judeus matam um cordeiro. Eles se alimentam desse cordeiro. Então Paulo de Tarso faz um paralelo de que a morte de Jesus na Páscoa representa a morte do cordeiro, que ele é o cordeiro que é sacrificado para alimentar a família e tal. E aí ele vai apresentar essa ideia de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Esse é um pensamento que está apresentado dentro do corpo bíblico como sendo um pensamento de Paulo de Tarso. A doutrina espírita ela não se aproxima dessas frases do tipo Jesus morreu na cruz para nos salvar, que seu sangue nos lavou do pecado, que ele, na verdade, foi a sua morte na cruz que Deus utilizou para salvar a humanidade. Esses conceitos, eles não se aproximam do pensamento espírita. Por quê? Porque o que nos salvou não foi a morte na cruz. O que nos salvou foi a vida e não a morte. E por que foi a morte na cruz? Para provar que ele morreu. Se ele tivesse morrido dentro de uma casa, dizia, não, mentira, você não morreu, não. Essa ressurreição é tudo conversa. Esse cara não estava morto, não. Então ele é crucificado, execrado publicamente. Todo mundo vê ele morto na cruz. Depois ele reaparece. Para limpar toda a possibilidade de que alguém pudesse dizer que ele não teria de fato morrido. Então, a execração pública é exatamente a execução, né? E a execução e a execração pública serve exatamente para revelar que verdadeiramente Jesus teria desencarnado. Então, não é a morte que nos salva, é a vida. Porque para o doutrina espírita, o que libertou a humanidade não foi ele morrer, foi os ensinamentos que ele trouxe enquanto vivo. E não foi seu sangue que nos lavou do pecado. O que nos lavou do pecado foi, na verdade, os seus ensinamentos. E há um terceiro pensamento de Paulo que diz que quando ele morreu na cruz, ele limpou todo o erro que nós tínhamos. É a doutrina espírita, não. Ele pode ter salvado o nosso futuro, mas o passado que a gente fez, a gente vai arcar com ele. Agora, o futuro pode ser diferente, porque com o conhecimento eu erro menos e me desembaraço das minhas imperfeições. Então, por esse motivo, o passado acaba ficando em nós para que a gente se resolva. Agora, o futuro pode ser diferente em função disso. Então, a ideia de Jesus ser o Cordeiro Pascal é uma ideia muito frequente na teologia clássica cristã. No pensamento espírita, não há essa conexão de Jesus diretamente com o Cordeiro da Páscoa. Ele é o Salvador do futuro. Sua doutrina nos lavou do pecado e foi a sua vida que salvou a humanidade e não sua morte na cruz.